Olá, tudo bem com você? Gostaria de mais uma vez, através desse vídeo, trazer uma pequena meditação da Palavra de Deus. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Antes de iniciar, eu quero te pedir que acompanhe a leitura, se certifique daquilo que eu estou falando na sua Bíblia. E se você tiver alguma dúvida nessas mensagens que eu estou trazendo, ou até mesmo se você tem alguma outra dúvida referente à Bíblia, deixe algum comentário, pode perguntar que eu terei maior prazer de tentar ajudá-lo em sua dúvida. Então, compartilhe também esses vídeos com quem você deseja e espero que eu possa te ajudar através dessas meditações. O Evangelho de Mateus capítulo 8, logo depois que Jesus termina o tão conhecido Sermão do Monte, lá no versículo 1 nós vemos que muitas pessoas seguiram a Jesus. Muitas pessoas foram atrás de Jesus, o procuraram porque estavam com alguma enfermidade. Mostra até um centurião que pediu para que Jesus curasse um servo dele. E ele fala que ele não era digno para que Jesus entrasse na casa dele. Mas ele sabia que através de uma palavra, Jesus poderia curar aquele servo. E assim foi feito. E Jesus ficou até impressionado com a fé daquele homem. Então muitos relatos nós encontramos na palavra de Deus. Acompanhe a leitura do capítulo 8. Leia aí na sua casa. Mas eu quero meditar a partir do versículo 23. Muitas pessoas procuravam Jesus porque sabia que Jesus poderia curar aquelas pessoas. As pessoas iam atrás de Jesus. E talvez nós podemos nos perguntar: será que eu estou procurando a Jesus? Será que eu estou buscando a Jesus? Porque é Jesus que vai me trazer alívio, é Jesus que vai me dar esperança. É através da palavra de Deus, do Evangelho de Deus, ou seja, das boas novas que Jesus trouxe para nós, é ela que vai nos dar conforto, principalmente nos dias mais difíceis, nos momentos mais difíceis. Então, procure a Jesus. Assim como nós vemos nesse contexto lá no início do capítulo 8, que as pessoas iam até Jesus. E isso é muito importante, para que possamos também buscar a Jesus. A partir do versículo 23 do capítulo 8, eu vou estar lendo aqui na tela do computador, fala: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Novamente nós vemos aqui a palavra seguir. As pessoas estavam seguindo a Jesus. E no versículo 24, de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Impressionante, né? As pessoas agitadas, os discípulos ali, os apóstolos, agitados por causa da tempestade. Naquela época não eram esses navios tão grandes que nós vemos hoje, mas eram embarcações mais simples e não tinha muita segurança. Imagine aquela tempestade, as ondas do mar agitadas e Jesus dormia. Com certeza os discípulos ficaram desesperados. E no versículo 25 vai falar isso. Os discípulos foram acordá-los, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Aqueles discípulos preocupados com a própria vida, por causa daquela tempestade. Ele perguntou, Jesus: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança, tudo ficou calmo. Me causa até às vezes arrepio ao ler essa passagem, quando Jesus repreende o vento e o mar. Tempestades, Jesus dormindo, mas os discípulos o acordam desesperados e Jesus, através de uma palavra, ele repreende. E com certeza Jesus tinha esse poder, porque Jesus é o próprio Deus. E foi Deus quem criou tudo, toda a natureza,
com a sua palavra, com a sua voz, Deus criou tudo que há. E da mesma forma, Jesus repreende através de uma palavra e fez-se completa bonança. E no versículo 27 fala: os homens ficaram perplexos. Com certeza, né? Até qualquer um de nós ficaríamos perplexos ao presenciar aquela cena. Jesus repreendendo o mar e os ventos e tudo se acalmando. E eles perguntaram lá no versículo 27, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu respondo para você, esse é Jesus, o meu Salvador, o Salvador de toda a humanidade, porque ele veio a esse mundo e se entregou, ele morreu por toda a humanidade. Será que nós estamos seguindo, buscando a Jesus, como muitas pessoas faziam, como nós podemos observar aqui nesse capítulo 8? Tempestades, eu não sei qual é a sua tempestade que você talvez possa estar vivendo, e creio que muitas pessoas estão vivendo neste momento, né? Dias difíceis, dias turbulentos, devido a essa pandemia. Com certeza tempestades vão se abater sobre nós. Mas é interessante observar lá no final do capítulo 7, que eu já trouxe esse vídeo, falando sobre o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E veio as tempestades, mas não abalou aquela casa. Porque aquela pessoa, aquele homem prudente, construiu a sua casa sobre a rocha. E essa rocha é Jesus. Talvez você já tenha assistido a alguns filmes em que de repente aparece uma cena em que as pessoas estão no meio de uma tempestade, vento, gelo, chuva, aquele fio aterrorizante, e de repente eles acham uma casa lá no final. Eles vão até aquela casa, muitas vezes eles batem na porta, ver se sai alguém, e eles entram naquela casa, ufa, e eles se sentem aliviados, porque eles estavam em meio à tempestade, mas aquela casa trouxe abrigo, refúgio a eles. E é isso que Jesus é em nossas vidas. Muitas vezes nós estamos em meio a tempestades, muitas vezes não sabemos aonde ir, não sabemos a quem recorrer, a quem procurar. Olhamos para o lado e não encontramos socorro, olhamos para governos e só vemos brigas, discussões, partidarismo. Meu querido, você só pode encontrar refúgio em Jesus Cristo. É Ele que vai te livrar da tempestade que você está vivendo. É Ele que vai acalmar a sua tempestade. Muitas vezes, a tempestade vai se abater contra você, como nós vimos lá no capítulo 7, que tanto o sábio e como aquele tolo, ambos sentiram as tempestades virem, mas tinha um diferencial. O prudente, o sábio, construiu a casa sobre a rocha, já o insensato, o tolo, construiu a sua casa sobre a areia. Onde nós estamos construindo a nossa casa? Quem que nós estamos procurando em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas tempestades? Jesus quer te acalmar. Jesus quer te dar uma palavra de conforto para você em meio às suas tempestades. Procure a Jesus. Deixe Ele ser aquele que acalma a sua tempestade. Com uma voz, Jesus repreendeu o vento e o mar naquela ocasião, aqui no contexto do capítulo 8. E Jesus deseja fazer o mesmo na sua vida. Jesus deseja acalmar a tempestade que se abate na sua vida. Procure a Jesus. Busque-o enquanto é tempo. E com certeza Deus vai te ajudar. Deus vai te livrar das suas tempestades. Que Deus te abençoe e que Deus nos livre o quanto antes deste grande problema que está afetando todo mundo. Se você tiver alguma dúvida, seja desse contexto ou seja qualquer outra dúvida na palavra de Deus, deixe um comentário, pergunte e espero poder te responder o mais breve possível. Que Deus te abençoe.